Assim, nos dias em que os juízes julgavam, houve fome na terra de Israel. E um homem de Belém de Judá foi morar por algum tempo na terra de Moabe com a sua mulher e os seus 2 filhos. Este homem se chamava Elimeleque e sua mulher se chamava Noemi. Os filhos se chamavam Malom e Quilion. Eram efrateus de Belém de Judá. Foram à terra de Moabe e ficaram ali. Algum tempo depois, Elimeleque, o marido de Noemi, morreu. E ela ficou sozinha com os 2 filhos. Estes casaram com mulheres moabitas. O nome de uma delas era Orfa e o nome da outra era Ruth. E ficaram ali quase 10 anos. Depois morreram também Malom e Quilion, os 2 filhos de Noemi. E assim ela ficou sozinha, sem os 2 filhos e sem o marido. Então Noemi voltou da terra de Moabe com as suas noras, porque ainda em Moabe ouviu que o Senhor havia se lembrado do seu povo, dando-lhe alimento. Assim ela saiu do lugar aonde havia morado, e as 2 noras estavam com ela. Enquanto caminhavam, voltando para a terra de Judá, Noemi disse às suas noras: vão agora e voltem cada uma para a casa de sua mãe. Eis que o Senhor seja bondoso com vocês, assim como vocês foram bondosas com os que morreram e para comigo. O Senhor faça com que vocês sejam felizes, cada uma na casa de seu novo marido. E deu um beijo em cada uma delas. Elas, porém, começaram a chorar alto e lhe disseram: não, nós iremos com a senhora para junto do seu povo. Mas Noemi disse: voltem, minhas filhas, porque vocês iriam comigo? Vocês acham que eu ainda tenho filhos em meu ventre para que casem com vocês? Voltem, minhas filhas, vão embora, porque sou velha demais para ter marido, e ainda que eu dissesse, tenho esperança, ou ainda que casasse e esta noite tivesse filhos, será que vocês iriam esperar até que eles viessem a crescer? Ficariam tanto tempo sem casar? Não, minhas filhas, a minha amargura é maior do que a de vocês, porque o Senhor descarregou a sua mão contra mim. Então de novo choraram em alta voz. Orfa, com um beijo, se despediu de sua sogra, porém Ruth se apegou a ela. Então Noemi disse: veja, a sua cunhada voltou para o seu povo e para os seus deuses, vá você também com ela. Porém Ruth respondeu: não insista para que eu a deixe, nem me obrigue a não segui-la, porque aonde quer que você for, irei eu, e aonde quer que pousar, ali pousarei eu. O seu povo é o meu povo, o seu Deus é o meu Deus. Aonde quer que você morrer, morrerei eu, e aí serei sepultada. Que o Senhor me castigue, se outra coisa que não seja a morte me separar de você. Quando Noemi viu que Ruth estava mesmo decidida a acompanhá-la, deixou de insistir com ela. Então ambas se foram até que chegaram a Belém. E aconteceu que ao chegarem ali, toda a cidade se comoveu por causa delas. E as mulheres perguntavam: essa não é Noemi? Porém ela dizia: não me chame de Noemi, mas de Mara, porque o Todo-Poderoso me deu muita amargura. Quando saí daqui, eu era plena, mas o Senhor me fez voltar vazia. Por que então querem me chamar de Noemi, se o Senhor deu testemunho contra mim e o Todo-Poderoso me afligiu? Foi assim que Noemi voltou da terra de Moabe com Ruth, sua nora, a moabita, e chegaram a Belém no começo da colheita. Amém? Que Deus abençoe a sua palavra em nossos corações nessa noite. No final do ano passado, nós estávamos mexendo algumas coisas lá em casa, começando uma pequena reforma. E eu quero já aqui aproveitar e já adiantar e dar um conselho para você: nunca comece uma reforma no final do ano. Sempre é muito difícil e sempre muito complicado e difícil de arrumar profissionais. Nós começamos uma reforma lá, mexendo algumas coisas, enfim, estamos ainda nela. E mexendo algumas coisas, né? Minha esposa gosta muito de mudança, né? De mexer em coisa, organizar, acho que é muito típico de mulher.
e a gente tem um pouco de livros ali, né, em casa também. E mexendo alguns dos livros que eu tenho em casa, eu olhei 3 deles e eu separei, porque eu queria no mês de janeiro ler esses livros no mês de janeiro. Livros que eu já tinha lido, inclusive, um deles ainda não li, mas 2 já. E semana passada eu comecei a ler um desses livros e consegui terminar ontem. Esse livro trata de um dos assuntos que nós vamos falar um pouquinho aqui hoje. Eu acho que quando eu comecei a ler esse livro, como eu separei esse livro para ler, me parece que o pastor Magdiel não tinha me chamado para vir aqui ainda, não me lembro direito. Mas esse livro diz Casamento Debaixo da Proteção. Esse livro conta a história real de uma família, de um casal, mais precisamente, por nome, eles são, o marido é norte-americano, a esposa é canadense, eles chamam-se Audrey e Bob. Ela, filha de evangélicos canadenses, criada dentro do berço evangélico, por volta dos 17 anos de idade, foi fazer faculdade de teologia, e chegando na faculdade, chegando no seminário, conheceu o que depois se transformou em marido, se tornou marido. Ele estava terminando a faculdade, o último ano, o último semestre, aliás, e ela começou no primeiro semestre. Passou algum tempo, depois de um certo tempo de relacionamento, de amizade, se apaixonaram um pelo outro, né? E 2 anos depois disso, eles se casaram. Um casamento normal, um casamento abençoado, 3 filhos. Os pais dela tinham um programa de televisão no Canadá, esse programa muito conhecido no país inteiro e transmitido inclusive na Inglaterra, parte da Europa. E 17 anos de casado, 3 filhos, um relacionamento, como eu disse aqui, normal, maduro, crentes, servo de Deus, servindo a Deus, trabalhando na obra, fazendo a obra, plantando igrejas, enfim, fazendo uma série de coisas que a gente que é chamado, que tem chamado de Deus, gosta de fazer. E após 17 anos de casado, aquela jovem, filha de crente, aquela jovem criada dentro da igreja, aquela esposa, aliás, 17 anos de casamento, 3 filhos, feliz com o marido, amava o marido, ela se envolveu num caso extraconjugal. De repente surgiu uma terceira pessoa. E aquele casamento, aquela família que era um sonho, aquela família que era abençoada por Deus, aquela família que aos olhos, né, de todos não tinha defeito nenhum, de repente se vê em um turbilhão de problemas, em um turbilhão de confusão e de tantas coisas. E quando ela chega para o marido e confessa o seu pecado, o seu adultério, o seu caso extraconjugal, tudo vem abaixo. Literalmente a casa cai e aquele homem entra em desespero, não sabe o que fazer, sai de casa correndo, desesperado, vai até o seu escritório sem saber muito bem que direção, que rumo tomar, o que falar, o que pensar, se ficava, se não ficava, enfim. E ele vai olhando para a sua biblioteca, no seu escritório, ele vê um livro, pega o livro e lembra-se que aquele livro tinha sido escrito por um dos pastores que havia sido entrevistado pelos pais da sua esposa no programa de televisão, que é um programa para a família. Ele pega a contracapa do livro e ali está o telefone desse pastor, e ele então pega, liga naquele telefone, a secretária atende, ele conta um pouquinho o que tinha acontecido e fala: eu preciso falar urgentemente com o pastor. Algumas horas depois o pastor retorna e, resumindo aqui, bem mesmo, no outro dia, aquele casal, Audrey e Bob, estavam pegando um avião para ir para Phoenix, no Arizona, para serem tratados por aquele pastor de uma igreja, a primeira igreja da Assembleia de Deus de Phoenix, no Arizona. Lá eles acabaram ficando por 2 anos, naquela cidade, naquele país, naquele estado. Ali eles receberam tratamento. Ali aquele pastor atendia-os semanalmente, com atendimento, com clínica pastoral, com clínica familiar. Mas o maior problema, apesar de parecer que não existia mais problemas, ainda estava por vir. Mesmo com toda aquela história, mesmo com toda aquela informação, mesmo com tudo, de repente aquela esposa, aquela mulher,
desesperado, aquele marido também desesperado, especialmente a esposa percebe que a sua menstruação não desce, não está descendo. Passam-se 30 dias mais ou menos, eles vão até a farmácia, compram um teste de gravidez, deu negativo. Opa, maravilha, não está grávida. Passou mais um tempo, vai na farmácia, pega outro teste, também deu negativo, maravilha. Mas algumas coisas, e as mulheres sabem disso, acontecem no corpo de uma mulher quando ela está grávida. E ela vai até o médico, faz uma consulta, o médico faz o exame e constata: você está esperando um bebê. O que fazer? Como reagir? Será que tem cura para um casamento desse? Será que tem saída para um relacionamento como esse? Será que Deus pode curar, restaurar, levantar um casamento numa condição como essa? Será que Deus pode devolver novamente amor, respeito, carinho, confiança para um relacionamento como esse? O livro eu indico para você ler, e você vai saber o final do livro, tá? Depois, se você quiser, me pede que eu te dou até o título certinho, posso baixar aí, te passar uma imagem. Mas o livro vale a pena ler, ele é extremamente necessário, pastor Magdiel, para as famílias, para os casais do século 21, ler esse livro, Casamento Debaixo da Proteção. O texto que nós lemos aqui, irmãos, na Bíblia, não é diferente. O livro de Ruth, ele, na verdade, é um livro que conta a história de uma família. O livro de Ruth, ele conta a história de uma família. Uma família que está enfrentando um problema da falta de alimento, problema da seca. Essa família morava na região de Belém, na província da Judéia, região de Efrata, Belém Efrata. E a Bíblia diz que, de repente, falta comida, falta alimento, falta pão na casa de pão. Porque o termo Betlehem é casa de pão. Belém, casa de pão. E faltou pão na casa de pão. E aquele homem então tem um plano, aquele homem então senta com a sua esposa, senta talvez com seus filhos e faz uma reunião familiar e diz: nós precisamos buscar uma saída, nós precisamos tomar uma decisão, nós não podemos ficar aqui, não tem comida, não tem trigo, não tem cevada, a seca está brava, a água está secando, nós vamos passar necessidade, nós vamos passar fome, e nós precisamos tomar uma decisão, precisamos ir para um lugar. E então Elimeleque decide pegar a sua esposa e filhos e ir para a região, para um país chamado Moabe, que era um outro país, que era um outro lugar. E quando a Bíblia diz que quando a família chega ali, talvez em Moabe tivesse pão, talvez em Moabe tivesse água, tivesse, enfim, o sustento para aquela família. Mas aquilo que poderia ser uma solução, aquilo que poderia ser uma saída, se transforma numa tragédia. Aquele casal, aquela família que saiu em busca de uma resposta, agora tem um problema muito mais sério. O pai de família, Elimeleque, morre. O nome Elimeleque significa o Senhor é rei. Ou então, meu Deus é rei. El Malek. Malek é rei em hebraico. E El é Senhor. Elimeleque. O Senhor é meu Deus. Perdão, o Senhor é meu rei. Não é? Ou então, meu Deus é rei. E aqui há uma coisa que eu quero compartilhar com você, não é? Dentre algumas, que a nossa vida, ela é feita de escolhas. E veja, mesmo quando você não escolhe, você decidiu não escolher, já é uma escolha. Há muitas pessoas que julgam,
Há muitas pessoas, e eu já vi algumas mensagens, pastores, sobre essa passagem, e me desculpe que cada um tem a revelação que Deus dá, e eu respeito muito isso, mas eu já vi alguns pastores forçando um pouco a barra, só falando coisa errada, porque Elimeleque, porque Noemi, porque fizeram coisa errada, porque é carnal, um monte de coisa, mas a nossa vida é feita de escolhas, não é? Nem sempre as escolhas que nós tomamos, elas vão exatamente dar naquilo que nós esperamos, mas há momentos que nós precisamos escolher. Elimeleque tinha que tomar uma decisão, né? E aqui no meu ponto de vista, talvez o único problema e o mais sério, no caso da decisão dessa família, talvez eu quero colocar aqui, foi não ter consultado Deus antes de sair com a sua família daquele lugar e ir para uma outra nação. E aqui reside o problema de muitas famílias. Tem muita gente tomando decisão sem consultar a Deus. Tem muitos maridos tomando decisão sem consultar a Deus. Tem muitas esposas tomando decisão sem consultar a Deus. Tem muitos filhos tomando decisões sem consultar a Deus. Há um perigo nisso. Nós, quando entregamos a nossa vida para Jesus, nós decidimos que Ele seria o Senhor da nossa vida. Lucas capítulo 14, Jesus está tratando de um dos assuntos mais importantes da nossa caminhada com Ele. Ele fala assim, que qualquer de vocês que quiserem ser meus discípulos, caminhar comigo, e não amar menos pai, mãe, filho, esposa, marido, isso, aquilo outro, e não amar menos a si mesmo, não pode andar comigo, porque não pode ser meu discípulo. Discípulo é caminhada. Ou seja, quando eu decidi andar com Jesus, eu decidi abrir mão das minhas vontades. Quando eu decidi andar com Jesus, eu decidi que Ele seria o Senhor da minha casa. Eu decidi que Ele seria o Senhor da minha família. Eu decidi que Ele seria o Senhor do meu casamento. A igreja está aqui ou não? Quais são as decisões que você tem tomado ultimamente? Elimeleque era o sacerdote do lar. Elimeleque era o chefe da família. Cabia a ele consultar a Deus. E ainda mais numa sociedade extremamente patriarcal, que é na época em que passou essa história, na época dos juízes. Mas Elimeleque talvez não fez isso. Talvez ele não tenha consultado a Deus. A tragédia está estabelecida. E há muitas pessoas que exatamente nesse momento que elas ficam paralisadas. É quando elas tomam a decisão e as coisas não dão certo. Elas então jogam a toalha. Elas então desistem de lutar. Elas desistem de buscar uma outra saída. Elas desistem, enfim, não é, de voltar, de se arrepender. Então a primeira coisa que temos aqui é isso. Me atente, por favor, num detalhe. Eu disse que Elimeleque significa o que mesmo? O Senhor é meu? Diga rei. O Senhor é meu? Rei. Mas o nome Noemi significa plena. Noemi representa o quê? Plena. Ou em outras palavras, uma pessoa agradável. Uma pessoa agradável e uma pessoa plena, satisfeita, uma pessoa abençoada, em outras palavras, uma pessoa bem-aventurada. Elimeleque tinha se casado com uma mulher bem-aventurada. E ela fica grávida. Passado algum tempo, os seus dois filhos, Malom e Quilion, se casam com duas moradoras da terra de Moabe, Orfa e Ruth. Mas antes de completar 10 anos, que eles estavam naquele país estrangeiro, de fala estrangeira, de cultura estrangeira, de Deus estranho, de tantas coisas estranhas, aquela mãe viúva, agora perde os dois filhos. A Bíblia diz que Malom e Quilion morrem. E agora nós temos uma mulher viúva, sem dois filhos e com duas noras estrangeiras,
que não conhecia Deus. Às vezes, um abismo chama outro abismo. Às vezes, uma decisão errada pode nos levar a consequências piores ainda. Às vezes, porque nós não buscamos a Deus, porque nós não colocamos Deus na frente das nossas decisões, algumas coisas podem sim piorar. Mas nós servimos a um Deus que transforma a maldição em bênção. Eu disse que nós servimos um Deus que transforma a maldição em bênção. Quantos creem nisso aqui? Você pode estar passando por um momento como esse. Quem sabe você chegou no final de 2021 dizendo assim: eu não aguento mais. O ano que vem, ou Deus muda a minha vida, ou eu mudo de cidade, ou eu mudo de emprego, ou eu mudo de casamento, ou eu mudo de um monte de coisa. Mas nós servimos um Deus que tem o poder de juntar os cacos. Nós servimos a um Deus que tem o poder de transformar situações catastróficas, situações irrecuperáveis aos olhos da sociedade. Eu trabalhei em casa de recuperação, eu e minha esposa. Nós vimos, enxergamos e lidamos com essa massa, não é? Que a sociedade não gosta, que a sociedade repele, que a sociedade não quer. Drogados, dependentes químicos, traficantes de droga que eram pilotos de avião, médicos que eram viciados em cocaína, profissionais, pessoas de sociedade, de alta sociedade, filhos de pessoas da televisão de São Paulo, Rio de Janeiro, que iam para lá sem a sociedade saber. Os pais internavam eles ali, e lá era o lugar da cura, era o lugar onde chegava o caco arrebentado, e 2, 3 meses depois, se você tirasse uma foto na chegada, e uma foto 6 meses depois, você não dizia que era a mesma pessoa, porque Deus faz milagre acontecer. Deus pode pegar o seu casamento, Deus pode pegar o seu marido, Deus pode pegar o seu filho nas drogas, Deus pode pegar a sua empresa que está aí no caco, Deus pode pegar a sua história de vida, aquilo que é uma tragédia, e começar a produzir um triunfo na sua vida. Ele tem poder para isso. Eu sou fruto disso. Em um certo momento da minha vida, há mais de 25 anos atrás, Deus me pegou numa situação extremamente deplorável. Eu sou filho de pai evangélico, criado num lar evangélico, dentro da igreja, nunca afastei-me da igreja do Senhor Jesus, graças a Deus por isso. Mas isso não me livrou de passar por uma tragédia. Mas o Deus que eu servia juntou os cacos, juntou o que não tinha saída nem aos meus próprios olhos, e restituiu e restaurou a minha vida. Por isso eu tenho autoridade para pregar para você aqui nesta noite. A outra coisa importante nesse texto que me ensina é que voltar atrás é atitude de pessoas corajosas. Nós vivemos uma sociedade que está ensinando algumas coisas totalmente erradas para nós. A sociedade é altamente triunfalista, aonde você tem que avançar, você tem que crescer, você tem que ir sempre para frente. Quem olha para trás, quem anda para trás, como diz lá o bichinho, sei lá, né? Caranguejo. Então, para frente, para frente, para frente, para frente. Mas às vezes é preciso entender o momento de voltar atrás. Às vezes é preciso entender o momento de dar um passo atrás. Aliás, a Bíblia é o livro que ensina como dar passo para trás. Adão teve que dar um passo para trás. Amém ou não amém? Moisés teve que dar um passo atrás, ou vários. Paulo teve que dar passos atrás. O filho pródigo disse: eu vou me levantar, eu vou voltar para a casa do meu pai, vou dar um passo atrás, eu vou dizer ao meu pai: pai, eu pequei contra o céu e perante ti, não sou digno sequer de ser teu filho mais, me trata como um empregado, para que eu tenha comida para comer. Amém ou não amém? Noemi disse: eu preciso voltar atrás. E ela então pega o que sobrou,
e lá de Moabe. Ela diz: eu vou voltar lá para casa de pão, lá para Betlehem, porque eu fiquei sabendo que lá tem pão agora. E quando ela decide voltar, as suas 2 noras decidem ir com ela. Mas no meio do caminho, e para mim ganhar tempo aqui, apenas uma permanece, o nome dela é Ruth. E é exatamente nesse contexto familiar, ou aliás, é exatamente nesse texto que trata de uma família que tem uma das passagens poéticas mais esplendorosas da Bíblia Sagrada, e eu faço questão de reler com você. É quando Ruth vira-se para sua sogra, uma nora, dizendo isso para uma sogra, raridade no planeta. Ela fala assim: não insista para que eu a deixe, nem me obrigue a não segui-la, porque aonde quer que você for, irei eu, e aonde quer que pousar, ali pousarei eu. O seu povo é o meu povo, o seu Deus é o meu Deus. Aonde quer que você morrer, morrerei eu, e aí serei sepultada. Que o Senhor me castigue, se outra coisa que não seja a morte me separar de você. Você já viu pastores usar muito, eu já usei também esse texto em casamentos. Mas talvez você não parou para pensar que essa poesia, que essa declaração de amor é de uma nora para uma sogra. Ou seja, é num contexto de família. Porque é dentro da família que acontecem as piores tragédias, mas é dentro da família que acontecem os maiores milagres também. Quando Noemi chega em Belém, ela está tão marcada, aquela mulher está tão ferida, machucada, que ela diz que aconteceu que ao chegarem ali, eu estou no versículo 19, toda a cidade se comoveu por causa delas, toda a cidade. E as mulheres perguntavam: essa não é Noemi? Ou seja, essa não é a bem-aventurada? Essa não é a agradável? Essa não é a plena, a abastada? Ou seja, essa não é Noemi? E sabe de uma coisa? Quando as tragédias se abatem contra as nossas vidas, uma coisa você pode ter certeza: você vai se tornar mais conhecido. O seu nome vai ficar mais conhecido na cidade. As mulheres vão falar mais. As mulheres se encontraram lá na bica onde lavava a roupa, não é? Lá na cachoeira, e falaram: escuta, você viu que Noemi voltou para cá? Mas ela está um bagaço, hein? Ela está arrebentada. Gente, que dó. Ela perdeu o marido, perdeu os 2 filhos, e para piorar ainda tem uma nora que é moabita, nem serve a Deus, serve a Milcom, serve aos deuses de Moabe. Ela nem é judia. Que desgraça, que mulher, que dó que eu tenho dela. Mas enquanto as pessoas estão te julgando, Deus está te promovendo. Enquanto as pessoas estão lançando pedra contra você, Deus está curando as suas dores. Deus está acariciando a sua alma. Deus está tratando de você, saiba disso. O que você tem que fazer é estar no centro da vontade de Deus. Noemi diz: eu não mereço nem mais ser chamada com esse nome, me chamem de Mara, porque o Todo-Poderoso me deu muita amargura, porque o nome Mara significa amarga. Eu saí daqui plena, mas eu volto amargurada, eu volto ferida, não é? Mas eu estou de volta. Eu estou no lugar da cura. Eu estou no lugar de onde eu nunca deveria ter saído. Eu estou de volta, porque eu creio que Deus vai mudar a minha história. Amém? A outra coisa que esses 4 capítulos me ensinam, queridos,
é que nós precisamos aprender a aproveitar todas as oportunidades que Deus nos dá. Amém? Devemos aproveitar todas as... Nós estamos hoje apenas no 20º dia de 2022. É uma oportunidade que Deus te dá, de você repensar um monte de coisa, de você fazer planos, se você não fez ainda. O pastor disse que tiveram, uma semana de propósito, e eu creio que todos aqui fizeram planos, mas talvez um ou outro não fez ainda. E aproveitar cada oportunidade que Deus vai dar para você em 2022. Na cultura da época e na cultura semítica havia um expediente que, quando um parente falecia e a esposa ficava viúva, a mulher ficava viúva, perdão, havia o chamado parente resgatador, ou o parente remidor, para que as propriedades, para que as terras não fossem, ao longo do tempo, passando para outras tribos. Então cabia a um parente mais próximo daquele mesmo clã, daquela mesma tribo, casar-se com aquela viúva e gerar filhos, para que a memória do marido falecido não se perdesse com o tempo. Então, na verdade, aquele filho que nascesse era do marido falecido, levava o nome dele de alguma maneira, e as terras ficavam entre as tribos. Não havia diminuição do perímetro que Deus mandou Moisés entregar para o povo das terras. E sabendo disso, Noemi disse para Ruth: Ruth, vem cá, há uma chance para você, e há uma chance para mim. Na nossa cultura tem esse negócio do parente remidor, e tem um homem que é um primo do meu esposo, o nome dele é Boaz. Ele é um homem muito bom, muito justo, né? Vai até lá, deita-se aos pés dele, e quando ele acordar de noite e perguntar quem é você, você se dê a conhecer, diz que é você, enfim, né? E ele vai saber o que fazer. Ele é um homem experiente. E ela vai e faz aquilo. Para nós parece uma coisa estranha, humilhante para uma mulher, mas é a cultura da época. Nós estamos falando aqui de mais ou menos aí, quase 2.000 anos atrás, né? 1.500 anos atrás, antes de Cristo, perdão. 1.500 anos antes de Cristo, portanto 3.500 anos atrás. E no outro dia, Boaz está se casando com Ruth. Oportunidades, às vezes elas passam rápido. Eu estava ouvindo um palestrante no começo de ano, agora estava viajando, e esse palestrante estava dizendo o seguinte, que nós precisamos fazer planos de tudo aquilo que nós queremos mudar nas nossas vidas, inclusive casais. Disse esse homem, esse palestrante, inclusive fazer planos de como você quer que seja o seu casamento neste ano. Como que você quer ser? Que tipo de marido você quer ser esse ano? Que tipo de esposa você quer ser esse ano? Qual é a área que você sabe que você precisa melhorar? Qual é a área que você sabe que você precisa mudar? E que esse é o momento de você fazer planos. Ou seja, esse é o momento de você aproveitar a oportunidade. Há uma clínica familiar ao seu dispor. Vão estar aqui pregadores ministrando, né? Vão estar aqui homens de Deus trazendo palavra para o seu coração. Você vai estar sendo confrontado pela palavra de Deus. Por favor, não permita que termine domingo à noite e você comece segunda-feira sem que nada tenha mudado na sua vida, sem que nenhum projeto tenha sido
sendo construído na sua mente, sem que nenhum propósito você tenha colocado no papel. Deus quer que você aproveite as oportunidades que Ele está te dando. A igreja está aqui ou não? Deus está me dando a oportunidade de ser um melhor esposo. Você pode ler um livro, você pode ler 2 livros, você pode sentar com a sua esposa e colocar num papel o que você pode melhorar, o que você quer que ela mude, e caminhar diferente. Não deixe passar as oportunidades. Mas eu quero encerrar para orar com você, dizendo que Deus transforma tragédia em triunfo. Deus transforma o quê? Isso precisa ser falado de novo, bem mais forte. Deus faz o quê? Quantos creem nisso aqui de verdade? Uma família que sai em busca de comida. Que pecado há nisso? Uma mulher que fica viúva inesperadamente. Com menos de 10 anos, perde agora os seus 2 filhos. Decide voltar, amargurada, ferida, sem muita esperança. Ao seu lado tem uma nora estrangeira, idólatra, que não conhecia Deus. Conhecia talvez porque Noemi tinha falado de Deus lá em Moabe para elas, perdão. Como Jó, talvez ela conhecesse um Deus de ouvir falar. Volta, chega na sua terra, e o seu nome e a sua história passa a ser o assunto das rodas de família na região de Efrata. Noemi, que agora é amargurada, uma tragédia, uma vergonha, uma nora idólatra, vai perder a terra, tem que ficar lá colhendo a respiga, o restinho de comida que fica depois que os segadores fazem a cega, para poder dar comida para a velha Noemi, para não morrerem de fome. A casa está acabada, cheia de mato, parede trincada, o poço não sai mais água, o pouquinho de gado que deixou lá, todo mundo já roubou. Nada. O pomar está puro mato. O que 2 mulheres podem fazer na roça? Nada. Mas isso é o que eu enxergo. O Deus da Bíblia enxerga outras coisas. Boaz casa-se com Ruth. E no capítulo 4, versículo 13, a partir do 13, diz assim: assim Boaz recebeu Ruth, e ela passou a ser sua mulher. Ele teve relações com ela, e o Senhor concedeu que ela ficasse grávida e tivesse um filho. Então as mulheres disseram a Noemi, quais mulheres? As mesmas que tempos atrás disseram: alá Noemi, alá desaventurada, alá amarga, alá a infeliz. Olha lá, as mesmas pessoas que criticam você hoje, amanhã terão que reconhecer o seu triunfo em nome de Jesus. As mulheres disseram a Noemi, não disseram a outras pessoas, tiveram que ir lá e dizer para Noemi:
Bendito seja o Senhor, que não deixou hoje de lhe dar um neto que será o teu resgatador. Aleluia. Bendito seja o Senhor. Coisa mais maravilhosa que tem, irmãos, é quando as pessoas bendizem a Deus por nossa causa. Davi, quando escreve o seu salmo de confissão, o Salmo 51, ele fala: Senhor, me dá um coração novo, renova em mim um espírito voluntarioso, para que eu ensine os transgressores, e para que eles venham louvar o teu nome e se converter a ti. Irmãos, Deus quer usar a sua vida. Família, Deus quer usar a sua história. Pai, marido, Deus quer usar a sua história, para que as pessoas ao verem você, ao conhecer a sua vida, ao passar na sua calçada, ao trabalhar com você lá na empresa, lá no serviço, possam dizer: eu quero o Deus que você tem, bendito seja o Deus que você serve, porque eu vejo o milagre que Ele tem feito na sua família. Aleluia. É assim que Ele faz. Eu disse que Ele transforma a maldição em bênção, e Ele faz isso mesmo. Ele muda histórias, Ele muda, enfim, a nossa sorte. Bendito seja o Senhor que não deixou de dar a você um neto que vai resgatar a sua história, que vai ser aquele que vai levar o nome do seu marido, do seu filho para frente. E elas têm que dizer que o nome dele venha a ser famoso em Israel. A palavra famoso aqui, ela se confunde com a palavra prosperidade. Grande, próspero, abençoado. Nele, continuaram, você terá renovação de vida. Note as palavras, olhe os termos. Renovação de vida. Essa clínica familiar, em nome de Jesus, vai ser uma renovação de vida para você. Eu profetizo isso na sua vida, em nome de Jesus. Quem sabe você chegou aqui hoje dizendo: Deus, eu preciso que o Senhor faça um milagre no meu casamento. Eu estou dizendo para você, essa clínica vai ser uma renovação no seu casamento. Ele vai ser fonte de alegria, de prazer, pois a sua nora, quem ama você, o deu à luz, e para você ela é melhor do que 7 filhos. O termo 7, perfeição. Então elas estão dizendo aqui, essa nora, na sua vida, ela é melhor do que o filho mais perfeito que você sonhou ter um dia. Você está entendendo? Você está entendendo, igreja? O que Deus está fazendo aqui? Tragédia, triunfo. Deus faz isso. Como que Deus gosta de fazer isso? Você percebeu que os maiores personagens bíblicos eram uma tragédia? Estude. Pegue um por um. Deus usa os improváveis. Eu estar aqui pregando para essa multidão de gente é um milagre, meu irmão. Você não tem noção quem era eu. Eu não abria a boca, pastor. Não era tímido. Eu era ultra tímido. É o milagre dele. Ele usa os improváveis. Talvez você se converteu nessa igreja aqui porque o seu casamento estava por um fio, e hoje você está à frente de casais. Talvez você veio para essa igreja aqui, o seu casamento estava uma porcaria, hoje você ministra, fala, prega, dá aula, você toca, canta.
Você ocupa lugares de honra. Deus faz milagres. Ele é o Deus dos improváveis. Noemi pegou o menino, diz o versículo 16. Ou seja, ajudou o parto, pegou o menino no colo e passou a cuidar dele. As vizinhas lhe deram o nome, dizendo: nasceu um filho para Noemi, e o chamaram de Obed. As vizinhas se alegraram, ou seja, a cidade se alegrou. Elas deram o nome para o menino de Obed. E você sabe disso, porque o seu pastor já pregou para você nesse texto. Obed foi o pai de Jessé. Jessé foi o pai de Davi. Você não entendeu? Eu vou repetir. Obed foi o pai de Jessé. Jessé foi o pai de Davi, o maior rei de Israel. Mas não termina aí, calma. Davi foi o pai de Jesus de Nazaré. O que as mulheres falaram? Que o nome dele seja grande. Da tragédia ao triunfo. Fique de pé em nome de Jesus. Qual tem sido a sua tragédia? Não sei se o louvor pode chegar. Qual tem sido a sua luta? Feche seus olhos. Não precisa olhar mais para mim agora, só feche os olhos. Qual tem sido a sua impossibilidade? Aquilo que você olha e você não vê mais saída. Aquilo que você já decidiu, fica assim mesmo. Não mudou até hoje, não vai mudar mais. Que fique assim, que as coisas, como diz lá fora, tá ruim, mas tá bom. Né? Que é uma frase que eu acho que não combina com crentes. O negócio tá ruim, mas tá bom, não é de Deus. Sabe, eu quero dizer uma coisa para você aqui, querido. Que Deus te trouxe aqui. Deus usou essa desculpa chamada clínica da família para te trazer aqui, para dizer para você que Ele vai começar a escrever uma nova história para você. Assim como aquelas mulheres profetizaram sobre aquela criança, dizendo que ele seria grande Israel, e foi. Ele foi o avô do maior rei de Israel, que veio a ser o pai de Davi, pai de Jesus Cristo, segundo a linhagem. Eu quero nesta noite também ser boca de Deus para dizer para você que a partir dessa clínica, Deus começa uma nova história na sua vida. Enquanto o louvor canta, receba essa ministração e eu quero depois orar com você em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e faça brilhar seu rosto em ti e conceda sua graça. Receba aí, meu irmão, receba. E te dê paz. Oh, aleluia. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Oh, aleluia. Assim seja em nome de Jesus.
derrame até 1000 gerações. Tua família, os teus filhos e os filhos dos teus filhos. E a bênção se derrame até 1000 gerações. Tua família, os teus filhos e os filhos dos teus filhos. Tua presença te acompanhe por detrás, por diante, do teu lado e em ti. É contigo, é contigo, e de dia e de noite, tua entrada e saída, em teu riso, em teu choro. É contigo, é por ti, 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 é contigo, é por ti. Senhor Deus, no nome de Jesus, eu profetizo, Senhor, tudo que foi cantado aqui agora. Eu profetizo, Pai, toda a tua palavra, todas as promessas do Deus que pensou, que idealizou a família, do Deus que criou a família para ser o espelho da sua glória, a manifestação da tua comunhão na terra, Pai. Ó Deus, e todo espírito, Senhor, de desavença, todo espírito, Pai, de tragédia, todo espírito de inquietação, todo espírito, Pai, de desajuste no casamento, dentre os filhos, na cabeça desse marido, dessa esposa, meu Deus, eu quero declarar ao Pai que toda essa maldição está caindo por terra agora, em o nome do Senhor Jesus de Nazaré. Ó Deus, e que as tuas promessas, ó Pai, elas sejam abundantes nesta cidade. Eu profetizo, Pai, uma estiva gerbe, ganha, Deus, evangelizada, arrebatada, Senhor, transformada, com famílias curadas pelo poder do nome do Evangelho, Pai. Usa essa igreja, usa esse ministério, usa cada família, que sejam, Pai, como agentes infiltrados em cada setor, em cada lugar, na prefeitura, na escola, na empresa, ó Deus amado, no bar, na lanchonete, ó Deus, enfim, onde quer que esteja, Pai amado, que sejam agentes da tua cura, que sejam, ó Deus, profetas de famílias curadas, de uma geração restaurada, para que as pessoas ao vê-las possam glorificar o nome do Senhor, Pai. Eu deixo essa palavra nesta noite. Com essas palavras eu abençoo este povo, esta clínica familiar, o pastor, anjo desta igreja, Pai, que tem sido levantado, Deus, como um farol nessa cidade. Que continue assim, Deus, a prosperar, a avançar. E que assim seja, Pai. Que todos que concordem digam amém. Diga glória a Deus. Dê um aplauso ao Senhor Jesus. Deus abençoe o seu coração. Bênção se derrame até 1000 gerações. Tua família, os teus filhos e os filhos dos teus filhos. Que a bênção se derrame até 1000 gerações. Acompanhe, por detrás, por diante,
aleluia. Oh, obrigado, Senhor, obrigado, obrigado, Jesus, aleluia. Eu cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Glória a Deus, glória a Deus. Eu quero agradecer a Deus, irmão, de todo o coração, pois nós ficamos um tempo parados, sim, ficamos, por causa da pandemia, de tudo que aconteceu. O Ministério da Família ficou um tempo parado, mas para a honra e glória do Senhor, nós estamos voltando, para a adoração e exaltação do nome do Pai. A minha família está sendo tratada hoje. Eu estou sendo tratada hoje. Eu tenho certeza que você e sua família estão sendo tratados hoje. E hoje é o primeiro dia. Amanhã tem mais, depois tem mais. E eu tenho certeza que vocês irão cantar o hino da vitória. Eu tenho certeza que vocês irão dizer: a minha família foi curada, a minha família recebeu o meu milagre. Eu tenho certeza disso, irmão. Aleluia, eu irei cantar o meu hino da vitória. Nós iremos cantar o hino da vitória. E eu já faço o convite aqui para você. Hoje foi o começo. Hoje foi apenas anestesia. Amanhã será cirurgia. E depois será recuperação. Eu tenho certeza disso, em plena convicção, que Deus irá fazer milagre no nosso lar e na nossa família. Nós iremos dar continuidade. Iremos dar continuidade no trabalho da família. Lembrando que o Milton começou. O Milton arregaçou as mangas para fazer um trabalho lindo que ele veio fazendo. Parou um tempo, mas agora nós estamos com a mão no arado. E nós iremos continuar para a honra e glória do nosso Senhor Jesus. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém, louvado seja Deus. Obrigado, pastor Ezequias, palavra maravilhosa do triunfo. Eu creio que nós vamos viver isso em nome de Jesus. Poder sentar um minutinho para a gente passar os avisos. Quero agradecer a você que nos acompanhou pelo campus online CP Estivageb. Muitos irmãos gostariam de estar aqui e durante o dia mandaram mensagem: olha, pastor, estou com algum sintoma de gripe. Outros estão realmente com um resultado positivo para a Covid. E nossa, nós não queríamos perder, né? Então nós transmitimos ao vivo. Então vocês fizeram falta aqui, meus irmãos. Nós amamos vocês, mas não deixaram de receber esse alimento espiritual e serem edificados e abençoados aonde estão. Eu creio que isso vai passar e logo nós estaremos juntos. Vocês estarão sentados aqui no culto presencial, cultuando a Deus conosco. Então meu forte abraço, abraço de toda a igreja, do pastor Ezequias, de todos para vocês que não puderam estar aqui no culto presencial, mas cultuar a Deus aí conosco pelo campus online. Forte abraço, muito obrigado, que Deus abençoe, receba a cura, a libertação e a restauração em nome de Jesus. Amém.